colocou uma frase muito interessante para mim, na quarta-feira, se não me falha a memória. Não, na sexta-feira que fiz aniversário. Ele colocou dizendo que eu pegava muito no pé dele, mas valeu a pena. Amém? Então vou continuar pegando no teu pé, meu irmão. Amém? Aleluia. Também quero agradecer os irmãos que fizeram aqui um negócio muito bacana na igreja aí, na sexta-feira, no dia do meu aniversário. Fiquei de cabelo mais branco. Me deram um shampoo para cabelo grisalho, irmãos. Só comigo mesmo. Me deram um shampoo para cabelo grisalho. Não entendi por quê. Me deram a camisa número 9, também não entendi por quê, irmão. Coisa de Deus mesmo. Falei, que bacana. Aí teve uma abençoada que me deu uma 4. Eu falei, aleluia, eu vou chegar lá. Mas valeu a pena, meu irmão. Sou muito gostoso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Se o irmão não tem Bíblia, dá uma carona para ele aí, ou se não, liga o celular, não é pecado não, tá? Estamos no século 21, só não pode jogar o tal de Pokémon. Amém? Eu vou fazer uma oração para quem ligar esse aplicativo, queimar o celular, irmãos. Amém? E olha que quando eu faço essas orações, Deus me ouve, hein? Uma vez nós fizemos uma campanha aqui, ficando 21 dias sem Facebook, sem essas coisas. A irmã foi ligar, o celular dela queimou, irmão. Pastor, e agora? Ora para Deus te perdoar e você ganhar outro. Amém? Quantos estão vendo o Pokémon e diga amém? Para ter uma voz assim, quase saiu, cara. Quase saiu. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuvas, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei. Fala para o teu irmão, a tua família vai ser curada nessa noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Senhor, nós te louvamos. Como eu sou pequeno na tua presença, Pai. É gostoso fazer parte dessa família. Quantos muitas vezes não tem uma referência, Pai, e o Senhor nos deixa tanto modelo de conduta na tua palavra. Essa noite eu peço a Ti que o Senhor venha falar conosco, venha derramar o Teu bálsamo, o Teu refrigério, o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz. Fala comigo, Senhor Deus, para que eu derrame uma palavra vindo do Teu trono para a Tua igreja. Eu sei que eu sou pequeno, Pai, diante da Tua face, mas eu quero ser usado, Pai, a cada dia mais como um vaso na Tua presença. Que cada dia mais, Senhor Deus, eu venha diminuir e o Senhor venha crescer. Que a minha vontade, a vontade do homem não venha imperar, mas que eu possa fazer a Tua vontade. É o que eu peço, Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar, irmãos. Repita comigo, vivendo a fidelidade de Deus. Fala para o teu irmão, vivendo a fidelidade de Deus. Amém? Então, irmãos, a palavra de Deus diz: se eu fechar o céu para que não derrame a chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei o seu pecado
os seus erros e curarei a sua terra. No versículo 15 diz: de hoje em diante os meus olhos estarão observando e os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas neste lugar. Fala para o teu irmão: o Senhor está te ouvindo nessa noite. Então clame ao Senhor, que haverá resposta à tua petição. E existe algumas referências de palavras cruzadas, aonde está lá em Tiago. Não precisa abrir a tua Bíblia. Tiago capítulo 4, versículo 10, que diz: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não julgar ou falar mal dos irmãos. Fala para o teu irmão: não fala mal de mim não, meu irmão. Eu sei que de vez em quando você sente uma coceira na língua para falar mal, mas não fala não. Amém? Fala para ele sério, fala: não fala mal de mim, cara. Fala para ele: me erra, por favor, em nome de Jesus. Amém? É a Bíblia que diz, pô. Em Números capítulo 6, versículo 27, diz assim: assim eles invocarão o meu nome sobre todo Israel, e eu os abençoarei. Quando você não fala mal do teu irmão, as bênçãos do Senhor vêm sobre a tua vida. Então, na verdade, muitas vezes nós somos um tranca-rua, irmãos. Amém? Pastor falou que eu sou um demônio. Não, você tranca as bênçãos do teu irmão. Nós não deixamos o irmão ser abençoado porque eu não consigo amar aquela pessoa. Eu falo mal dela e automaticamente eu vou agindo da mesma forma, porque quando alguém fala mal de mim, eu crio uma autodefesa. E essa autodefesa é também falar mal da pessoa. Mas nós não conseguimos orar pela pessoa. E no livro de Deuteronômio capítulo 28, versículo 10, diz assim: então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome do Senhor, e as pessoas terão pavor de ti. Fala para o teu irmão: quando você é uma pessoa abençoada, você é protegido do Senhor, e as pessoas, irmão, têm pavor de você. Quando você se converte de verdade, quando você se posiciona de verdade na casa do Senhor, eu não sei se você já reparou que as pessoas, elas não gostam muito mais de você. Quantos já repararam isso? Diga amém. Amém. Não é porque você ficou mais feio não, irmãos. Não é porque você ficou exibido. É porque a glória do Senhor passa a fazer parte da tua vida. E a glória do Senhor na vida da pessoa incomoda as outras pessoas. Quantos querem incomodar pessoas? Diga amém. Vai ser dessa forma, porque a glória de Deus vai estar sobre a tua vida. Então, irmão, só para fazer uma introdução, diz assim: por ocasião da dedicação do templo de Jerusalém do reinado de Salomão, o Senhor fez uma promessa ao povo de Israel. Repita comigo: uma promessa ao povo de Israel. Mas aquela promessa que foi feita ao Senhor desde aquela época, ela também é uma promessa que vai ser usada até as épocas agora, até o prezado momento. Essa promessa ainda não se cumpriu, ela está se cumprindo gradativamente sobre a tua vida. A Bíblia diz assim que comeremos o melhor dessa terra. E quando nós estivermos em dificuldades, enfrentando períodos de seca, de esterilidade, bastaria dirigir um clamor ao Senhor, que é a resposta, sabe que a resposta viria. Contudo, Deus, irmãos, Ele estabelece algumas condições para que as suas bênçãos sejam derramadas sobre o povo dele. Sabe, repita comigo: eu preciso entender quais são essas ordenanças. Amém? E essas ordenanças é odiar o teu próximo. Essas ordenanças é andar com Pokémon. Essas ordenanças, meu irmão, é falar mal do teu irmão. Essas ordenanças é não querer cultuar o Senhor. Amém? Aleluia. Claro que não. Os 10 mandamentos praticamente foram reduzidos em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e amar Fala para o teu irmão: você me ama? Você me ama? Fala para o teu irmão: você me ama de verdade?
Você ama teu irmão? Nós nos amamos de verdade? Quem comeu bem hoje, diga amém. Você pensou no teu irmão? Se nós não pensamos em ninguém, irmãos, nós não amamos. Quando entende essas coisas, diga amém. Então isso que eu falei para vocês, que eu preciso seguir umas regras, né? A primeira delas, a necessidade de se humilhar e buscar a Deus. O ser humano, ele não gosta de se humilhar. O ser humano, ele não gosta de pedir perdão. Essa pessoa que está do teu lado, ela não suporta pedir perdão, porque essa pessoa, ela não erra, irmãos. Fala para o teu irmão, você não pede perdão porque você não erra. Você é perfeito, fala para ele, você é perfeito. Você é tão perfeito que você se preocupa com a tua vaidade. De tão perfeito que nós somos. Somos vaidosos, porque eu não sou perfeito, irmãos. Aí você arruma teu cabelo, passa perfume, toma banho, compra roupa que se adapta melhor a você. É porque isso nós não somos perfeitos. Isso é a parte externa, agora imagine a interna. Você imagina como que é o teu coração? Sabe como que é o teu coração? Eu vim aqui para te julgar hoje. Eu vim aqui para te colocar na cruz hoje. Teu coração é de pedra. E ontem eu estava me questionando com Deus. Falei, Senhor, faz tempo que eu não choro. Porque você está ficando seco. Não choramos mais. Não se emocionamos mais. Não nos quebrantamos mais. Não conseguimos falar verdadeiramente que amamos o nosso irmão. Eu comecei a questionar por que a igreja ela não ama mais. Porque tudo é mais importante. As Olimpíadas é mais importante, teu time de futebol é muito mais importante, teu filho é muito mais importante, o teu dinheiro é muito mais importante, teu carro é muito mais importante. Tudo é muito mais importante. Nós não conseguimos amar mais. E quando eu não amo, eu não sei o que é perdão. Quando eu não amo, eu não sei. Eu não sinto mais a dor do meu irmão. Quantos estão entendendo? Diga amém. E aí eu tenho a necessidade de me humilhar para buscar Deus. Eu quero que você repita comigo. Deus é grande e o homem limitado. Fala para o teu irmão, você é limitado. Você pensa que você é importante, mas nós somos limitados. Nós somos dependentes um dos outros. Quando eu vou num velório, eu começo a observar o morto, que foi jogado de um lado para o outro, para, colocarem uma roupa adequada nele, ou nela. E aí só com flores nele. 5 minutos é emocional. E os outros 5 minutos são cômicos, que geralmente depois começam a contar a piada do morto. E agora servem até bolacha e café em velório. E aí todo mundo já começa a bater papo e dar risada lá. E o coitado do mosquitinho entrando no nariz do morto, saindo. E o morto está morto, nem faz assim. E aí depois aquela pessoa, ela precisa de pessoas para tirar daquele lugar e levar até o túmulo. Isso quando tem túmulo. Quantos entenderam o que eu falei? Diga amém.
Fala pro teu irmão, ô estranho, tu é dependente. Não empina teu nariz não, meu irmão. Você precisa se humilhar um pouco, porque você, quando se humilha, o Senhor, Ele te exalta. Quando você se quebranta, o Senhor se orgulha de você. Deus, Ele é grande, o homem limitado. O caminho da humildade passa pelo reconhecimento humano da infinita grandeza divina. Isso no seu imenso poder e a sua glória suprema. Sabe por quê? Porque o Deus que fez o céu e a terra e tudo que nela há é o Deus que te chamou para estar aqui nessa noite. Somos dependentes de Deus. E na verdade, irmãos, eu preciso buscar uma intimidade. Nós estávamos na quinta-feira discutindo com alguns pastores sobre Jó. Na quinta-feira, os pastores daqui da regional, eles se reúnem por um momento da palavra, por um momento de estudo. E nessa quinta-feira eu dei um cano lá no escritório, eu peguei e fui lá me alimentar um pouco da palavra. Eles estavam falando sobre Jó. E ali começa a marcar quando fala assim sobre Jó. E quando Jó lhe questiona ao Senhor, ele foi surpreendido por uma sequência reveladora de perguntas, vindo direto do Senhor, que o levaram a ter consciência da magnificência do Senhor e da sua sabedoria. Está lá em Jó 38, 41, você pode colocar, Leandro? Jó 38, versículo 41. Está com problema? Quem prepara ao corvo o seu alimento, quando os seus pindainhos clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Fala para o teu irmão, você se preocupa com muito pouco, meu irmão, ou você se preocupa com muito? Na verdade, quem te alimenta é o Senhor. Quem supre as tuas necessidades é o Senhor. Então, ao refletir acerca da grandeza de Deus, Jó caiu em si, reconheceu a sua limitação, arrependeu-se e submeteu-se completamente ao propósito divino para a sua vida. É tempo da igreja acordar e observar que nós somos puros dependentes de Deus. Eu vejo as pessoas, eu fico observando aqui muitas vezes na porta, tanta arrogância, tanta prepotência, tanta soberba, pastores insuportáveis aí, que eu não gosto nem de ver, pessoas que dizem que são homens de Deus, mulher de Deus, mas na verdade são puros hipócritas. E vai chegando um limite na nossa vida, irmãos, que a gente começa, parece que é a remar no sentido contrário, aonde nós não conseguimos ficar com mais ninguém. Uma falsa santidade, porque santidade não é isso que está se falando por aí, ou muitas vezes o que nós estamos dizendo que vivemos. Santidade é você ter uma vida purificada, transformada e restaurada na presença de Deus. E aí nós começamos a empurrar com a barriga, achando que Deus é um Deus de brincadeira, e Deus não é Deus de brincadeira, porque Ele vai te cobrar, meu irmão e minha irmã. Porque é tempo da igreja acordar e mudar, e passar pelo processo de transformação 100%. Porque como eu estive conversando com o pastor na quarta-feira, não tem mais tempo, meu irmão, porque eu creio que o Senhor Jesus já se levantou do seu trono, e a qualquer momento vai tocar a trombeta, e eu não sei se a igreja está preparada. E nós estamos brincando com coisa séria. Nós estamos brincando com coisa séria porque eu sou mais importante, o meu salário é alto, eu conheço tudo. Nós não conhecemos nada. Eu quero ser sempre dependente de Deus. Quando eu sou dependente de Deus, eu me torno uma pessoa forte. Quando o homem tem uma noção da sua pequenez, limite, natureza, e de quão miserável ele é indigno diante de Deus, do Todo-Poderoso, ele naturalmente se aproxima de Deus de uma forma humilde.
Irmãos, eu queria que você medisse meu coração aqui agora. Toda vez, apesar que eu prego brincando, eu gosto disso, o meu jeito é esse, eu já tentei mudar, não consegui, mas quando eu coloco meu pé ali, meu coração começa a disparar, irmãos. Sabe o que é isso? Dependência de Deus. Às vezes você pode pensar, poxa, o pastor está tão à vontade pregando. Meu irmão, você não sabe como que eu fico. O dia que eu perder isso, eu não quero subir mais aqui. O dia que eu não sentir dor de barriga, quando eu estiver subindo aqui, é por isso que eu fico agoniado. Eu fico na minha sala, eu volto para lá, venho para cá. Eu fico agoniado, irmãos. Eu não vejo a hora, e quando começo um dar aviso, e quando começo, vai ter dança de novo, aí meu coração, ai meu Deus, as pessoas pensam que eu estou na seca de pregar, não é, meu irmão. É que dá um negócio no meu corpo, eu falo, não, é agora, não, não é agora, não, é agora, sabe? Vocês não fazem ideia, irmãos. E quando eu perder isso, eu não tenho mais essência. Quando eu perder isso, eu não tenho mais intimidade. Quantos entendem isso? Diga amém. Então nós precisamos, em cima disso, de entender que o povo, ele tem a necessidade de ser humilde. Olha para o teu irmão e fala assim: hoje você precisa se quebrantar. Abaixa teu nariz, meu irmão. Quando você empina teu nariz, todo mundo tem a liberdade de ver a sujeira que está no teu nariz. E eu estou num estágio tão ruim que eu estou com o cabelo branco dentro do nariz, irmãos. Se existir uma tinta para tingir cabelo branco no nariz, me avisa. Agora imagina se eu andar com o meu nariz empinado assim. Fala para o teu irmão, abaixa um pouquinho o teu nariz, vai. Fala para ele, você vai ficar muito mais bonito ou bonita. Vai dar uma topada, meu irmão. Quem anda com o nariz empinado dá uma topada. Ah, mas eu estou por cima da carne seca. Eu não sei onde arrumar esse ditado. Sabe quem fica por cima da carne seca? É mosca. Eu não sei quem inventou esse ditado. Eu estou por cima da carne seca agora. Eu sou o cara. Meu irmão, você é mosca. E mosca é um demônio. Fala para o teu irmão, abaixa um pouquinho aí, seu ridículo. Vai. Meu irmão, eu era um cara intragável. Se eu fosse marca de cigarro, eu ia ser uma mistura fina, irmãos. Ou um Continental sem filtro. Eu era intragável, sabe por quê? Eu achava que eu era o cara, irmãos. Tem um louvor que diz, né? Mesmo sendo assim, pobre pecador, tu me amas. Fala para o teu irmão, diminui aí, vai. Diminui. Abaixa. Abaixa um pouquinho. Pastor, mas eu tenho um televisor de plasma, ele pode queimar hoje, se tu ficar sem televisor. Ah, eu tenho uma geladeira que no controle remoto que abre a porta. Puf. Existe isso aí, irmão? Se não existe, eu vou criar isso aí. Puf. Abre a porta. Vai queimar a tua geladeira, exibido. Seja humilde. O Senhor, Ele é apaixonado pelos humildes, mas Ele abate os soberbos. Quantos não entenderam? Diga amém. Então, existe essa necessidade de se humilhar. Ao falar com o povo, Deus afirmou que no caso de ocorrer um afastamento entre ambos, o que provocaria seca, fome e pragas, o povo deveria o quê? Reconhecer seu erro, a desobediência e os preceitos da lei de Deus, e que eles deveriam se humilhar. Humilhar-se é submeter-se e rejeitar-se e se curvar. No caso do homem com Deus, é reconhecê-lo como Deus, o Senhor soberano, Criador todo-poderoso, e reconhecer, você se reconhecer como uma criatura pecaminosa. Fala para o teu irmão, você não tem pecado. Vai falar para ele.
Aponta o dedo para ele e fala assim: você não tem pecado. Porque do jeito que você chega, você é perfeito, irmão. Vai sentar na cadeira, fica olhando para ver se está sujo. Eu quero um estacionamento exclusivo para mim, porque eu sou o cara. Não gosto desse papel higiênico no banheiro, porque ele arranha. O sabonete não é cheiroso o suficiente. Fica tranquilo que eu não vou jogar o terno em ninguém. E aí, meu irmão, tudo isso é soberba, tudo isso é arrogância, tudo isso é prepotência, meu irmão. O Senhor te chamou para servir, porque o próprio Jesus, ele não veio como apóstolo, ele não veio como discípulo, ele veio como servo. E a igreja precisa começar a entender o que é servir. Quantos querem servir nessa noite? Diga amém. Fala para o teu irmão: você está de brincadeira, meu irmão, porque tu não gosta de servir. Número 3, eu preciso buscar a presença de Deus. Repita comigo: buscar a presença de Deus. Após chegar à presença de Deus, com humildade e recomendações divinas para a restauração do seu povo, é orar, suplicar e buscar a face do Senhor. Essa busca envolve voltar-se para o Senhor, buscando obter o quê? Novamente comunhão que fora quebrado. Me perdoa que eu não julgo a espiritualidade de ninguém ou a vida de oração de ninguém, mas nós achamos que temos intimidade com Deus e nós não temos intimidade com Deus. Intimidade com Deus não é como você pensa não, meu irmão. Como que você pode falar que tem intimidade com Deus se a tua vida precisa ser consertada ainda? Como é que você pode falar que tem intimidade com Deus se você, é igual diz a minha filha, né? Pisou, ainda deixou o rastro. Não tem jeito, meu irmão. Que intimidade é essa? Intimidade é algo profundo. Intimidade é algo que toca o coração de Deus. Não confunda a intimidade com Deus com a misericórdia de Deus sobre a tua vida. Tem uma diferença muito grande aí, meu irmão. Ah, que Deus está me usando, pastor. Meu irmão, Deus usou uma mula, não vai usar um cavalo aqui? Deus, ele usa quem ele quiser, da forma que ele, pretende usar. Ele usa. Deus já usou o box na minha casa para falar comigo, irmãos. Eu estava tomando banho, ficou suado, daqui a pouco começou a escorrer. E ali Deus começou a falar comigo. E agora fala: eu sou usado por Deus. Fala para o teu irmão: se conserta antes de ser usado. Vai para o mecânico, vai para o lanterneiro. Passa pela pintura, meu irmão. Joga massa plástica nos teus erros. Mas tem uma mudança de vida, uma transformação. A igreja, ela precisa ser transformada. E a igreja não é teto, não é pilastre, não é parede. A igreja é você. Eu preciso submeter, eu preciso buscar pela presença de Deus. Entretanto, nada no mundo é mais valioso do que a presença de Deus na vida do homem, ou a sua comunhão com Ele. Buscar a face do Senhor é anelar a sua presença e comunhão conosco, e deve ser mais do que uma necessidade, mas um prazer para o crente. Eu não lembro com quem eu estava conversando esses dias. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, não é porque ela está aqui não, irmãos.
mas nós temos prazer de fazer a obra de Deus. Eu vejo tantos pastores com problema com a esposa. A minha não, irmãos. Nós temos que viajar e para outro lugar. Vamos embora. Olha, eu vou ter que ir sozinho. Pode ir, vai com Deus. Olha, tem que estar, vai com Deus. Olha, vem comigo, vamos embora junto. Não vê obstáculo, sabe por quê? Isso é chamado, fala para o teu irmão, é chamado. E isso é buscar intimidade com Deus. Não adianta o homem estar no norte e a mulher no sul. A Bíblia diz, andarão dois juntos se estiverem em desacordo. Quantas famílias estão rachadas aí, que o cara quer pregar, mas a mulher não quer vir nem no culto. Ou a mulher quer vir no culto e o homem não quer vir. Aí eu te pergunto, se arrependeu de verdade? Houve uma intimidade? Houve arrependimento? Não. O arrependimento genuíno provém da tristeza por haver pecado e desagradado ao Senhor e entristecido o Espírito Santo de Deus. Segundo a Coríntios, capítulo 7, 2. 2 Coríntios 7, 2. Recebei-nos em vossos corações e a ninguém fizemos injustiça, e a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Aquele que de fato se arrepende, confessa e abandona o seu erro. Irmãos, o pecado virou banalidade, ou melhor, o pecado, vou chamar de pecado para ficar mais fácil, virou banalidade dentro da igreja. E o perdão mais ainda. Porque você fala, não, eu te perdoo, irmãos. Então me perdoa. Sabe quando eu creio no verdadeiro perdão? De liberar o perdão? Quando você se abraça com a pessoa e você chora e fala assim: eu te decepcionei. Você sendo a imagem e semelhança de Cristo, você me perdoa. Naquele momento, irmãos, eu creio que no mundo espiritual existe algo sobrenatural, mas nós não gostamos de fazer isso, porque isso mexe com o meu eu. Não, eu me humilhar para essa pessoa que é mais baixa que eu. Quando eu faço esse tipo de comentário, eu estou sendo muito mais baixo que essa pessoa. Quando eu aponto para alguém, eu estou me colocando no lugar de juiz. E como que está a nossa vida? Eu tenho um irmão que ele tem uma frase com ele há muitos anos, o pai do Danilo. Ele diz que a fruta que o macaco não gosta de comer, ele diz que é amarga. Por que nós não nos arrependemos? Sabe por que a igreja não gosta mais de se arrepender? Porque nós estamos brincando com Deus. Nós não acreditamos ainda no que nesse Deus, o que esse Deus é capaz de fazer. Esse Deus que te abençoa é um Deus que pode derramar um fogo consumidor sobre a tua vida. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Pastor, eu pensei que o senhor fosse pregar sobre os pais. É mole pregar sobre os pais. Daqui a pouco as crianças vão dançar aqui. Para ver o teu filho dançar aqui, você tem que chorar, falar assim: eu tenho uma responsabilidade de ensinar o caminho que esse garoto deve andar, para que ele não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Quase tem essas coisas, irmãos. Número 2, a conversão. No dicionário Ronasis, da língua portuguesa, conversão é transformação. Repita comigo: toda conversão tem que ser seguida por uma transformação.
E também significa nesse dicionário alteração de sentido ou direção. Portanto, se todo mundo está indo por esse sentido, você tem que ir pelo sentido oposto. Meu irmão, se você está agradando as pessoas, eu nunca vi cara para desagradar as pessoas como eu. Porque todo mundo fala um negócio e fala o outro. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E aí você entende essas coisas. Porque tem coisas que eu não acho normal dentro da igreja, ou fora da igreja, ou no meu dia a dia, ou na televisão. Se um dia eu te deletar do meu Face, é porque eu vi coisa que eu não gostei no teu Face. Amém? Então, se um dia eu te deletar, pode falar, o pastor viu coisas erradas no meu Face. Porque a Bíblia diz assim, que você será conhecido pelos frutos que você gerar. Você está gerando aquele fruto que um macaco diz que é amargo? Ou você está gerando aquele fruto que é abençoado por Deus? Portanto, quando o Senhor requer que seu povo se converta de seus maus caminhos, Ele deseja mudança de rumo. Repita comigo, mudança de rumo, transformação de palavras, atitudes, pensamentos, vontades e sentimentos. Sacode essa pessoa, por favor. Já estou ficando meio entusiasmado, meu irmão. Mas sacode de verdade. Fala assim, meu irmão, eu quero que você faça uma reflexão do que você escreve no teu Face, o que você tem de mensagem no seu telefone, porque o que tiver escrito ali, reflita, você é desviado. Reflita, você é desviado. E eu vou fazer um apelo para os desviados nessa noite, para você voltar para o Senhor Jesus de novo. Eu não posso te batizar mais, porque a Bíblia diz assim que é um só batismo. Mas você precisa se arrepender de verdade. Você precisa voltar a clamar ao Senhor de verdade. Quantos estão entendendo? Diga amém. O apóstolo Paulo, ele explica muito bem este processo da vida do homem convertido ao Senhor. Efésios capítulo 4, no versículo 22 ao 32. E despojar-vos quando aos procedimentos anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Fala para o teu irmão, engano. E vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do vosso homem, que segundo Deus foi criado em verdade, em verdadeira justiça e santidade. Até o 32. Pelo que deixai a mentira e falar a verdade, cada um com o seu propósito, pois somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessidade de edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentro de vós, bem como toda malícia. Antes sedes bondosos um para com o outro e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Fala para o teu irmão, meu irmão, muda, nem se for de mentirinha, vai. Cara, começa fazendo tua mentirinha mudando, e aos poucos tu vai ver como é bom mudança, como é bom transformação.
Converter-se à ótica bíblica é, portanto, abandonar as práticas passadas que não agradam a Deus e viver uma vida que agrade, pautada em sua palavra. Meu irmão, presta bem atenção. Se no teu dia a dia não sai um versículo bíblico da tua boca, por favor, cala a tua boca. Se durante o teu dia a dia você não consegue lançar uma palavra de bênção sobre a vida da pessoa, por favor, cala a tua boca. Porque tudo que você falar, como diz nos termos jurídicos, pode ser usado contra você mesmo. Lança maldição, xinga um, levanta falso testemunho de outro, aquilo vem em dobro para a tua vida. Irmão, o que está acontecendo com a igreja de hoje? O que está acontecendo com as igrejas? Eu sei que várias igrejas por aqui hoje estão pregando sobre pai. O que sabe o que adianta você falar que ama o teu pai hoje e amanhã está odiando o teu pai? O que adianta você estar espancando o teu filho e aceitar um presente do teu filho? Meu irmão, paternidade não é isso que nós pensamos que é, não, irmão. Paternidade é o que o filho pródigo teve na vida dele. Ele pega a herança do pai, vai embora sem direito, e quando volta, o pai faz uma festa para ele. Isso é paternidade, irmãos. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. A resposta divina só vem quando o povo tem uma atitude. Repita comigo: a resposta divina só vem quando o povo tem uma atitude. No versículo 14 de Crônicas diz assim: ouvireis dos céus. Repita comigo: o Senhor vai ouvir o teu clamor nessa noite. A primeira recompensa pela atitude mencionada acima é ter suas orações ouvidas, atendidas pelo Senhor. O nosso Deus responde às orações daquele que o temem. Quantos temem o Senhor? Muito fácil nós falar que tememos. Mas esses versículos anteriores que nós lemos aqui, se eu levo uma vida de blasfêmia, se eu levo uma vida de brincar, se eu levo uma vida de não respeitar meu irmão, eu não temo ao Senhor, porque a Bíblia diz assim, que essa pessoa que está do teu lado é imagem e semelhança de Cristo. Quantos entendem essas coisas? Diga amém. Você querendo ou não querendo, meu irmão, essa pessoa que está do teu lado é filho de Deus. Se é filho de Deus, é teu irmão em Cristo. Então o ame de verdade, o respeite de verdade. O nosso Deus, ele responde às orações daquele que o teme. Está lá no Salmo 145, versículo 19. Para esses o seu ouvido não está agravado, mas aberto. Quando você é obediente a Deus, os ouvidos do Senhor estão abertos. Sabe por que Deus não responde às nossas orações muitas vezes? Porque estamos vivendo uma vida de desobediência. Estamos vivendo uma vida de falta de temor na presença de Deus. E aí Deus não ouve a nossa oração. O salmista diz isso. Em Crônicas fala sobre isso. Agora, é por isso que o cara, quando se converte, ele é novo convertido, que nós chamamos de primeiro amor, parece que tudo acontece rápido na vida dele. Claro, ele está no primeiro amor, irmãos. E no primeiro amor, o que ele pedir para Deus, Deus responde imediato. E a igreja fica: ah Senhor, ah Senhor. E Deus fala assim: está gastando oração. Ah Senhor, porque agora. Rapaz, eu não suporto isso. Esse louco, cara. Não chega a Deus, cara. Quantos amam a Deus? Quantos amam a Deus? Fala para o teu irmão: você ama a Deus de verdade? Então muda. Muda.
Jesus ensinou a respeito de um pai amoroso que está sempre pronto a dar boas dádivas aos seus filhos. Incentivou seus discípulos a pedir, buscar a Deus de uma forma sem perder tempo, sem desfalecer. Está lá no livro de Lucas, porque Deus ouve e vê até o que está no secreto. Deus conhece o nosso coração. E aí depois você só fica aguardando e confiando que Ele vai te dar a resposta. Amém? Repita comigo: perdoarei os seus pecados. A segunda resposta do Senhor ao povo seria o perdão. Davi conhecia a longanimidade e a misericórdia divinas, porquanto havia experimentado a graça do perdão divino. Por isso escreveu que o Senhor está pronto a perdoar os que invocam. Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5. Porque tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para que todos os que te invocam. Sacode o teu irmão e fala assim: o Senhor, Ele pode derramar bênção sem medida sobre a tua vida nesse dia chamado hoje. Basta tu reconhecer que você precisa mudar. A Bíblia está repleta de exemplos de perdão de Deus, tanto para que o povo de Israel, ou melhor, tanto para com o seu povo, como para o povo de Israel. Todos, quando imploraram o perdão por várias vezes e por diversas pessoas, Jesus declarou: perdoados são os teus pecados. Fala para o teu irmão: perdoado estão os teus pecados. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quantos estão sendo injustiçados aqui? Ninguém? Graças a Deus. Eu acredito. Muitas vezes nós somos injustiçados. Fala para o teu irmão: como é que está o teu coração nessa noite? Como é que está a tua intimidade com Deus nessa noite? Fala para ele: você está no planeta Terra aqui hoje? Ou você está em Marte? Você está aqui? Quando eu comecei a aprender um pouco sobre batalha espiritual, eu comecei a entender algumas coisas sobre corpo, alma e espírito. Eu não quero que você responda, por favor. Eu sei que o teu corpo está aqui porque eu estou vendo o teu corpo. Mas às vezes o teu espírito não está. Porque você já até cochilou, você já foi em outro lugar, em outra atmosfera, você já foi no carnê da Casa Bahia lá amanhã, que tem que vencer amanhã. Você já foi na janta que está te esperando na tua casa. Você já foi num bocado de lugar, teu corpo está aqui. E quando o teu espírito sai do corpo, você é espírita, meu irmão. Amém? Se a tua cabeça não está, se o teu espírito e a tua alma não está onde o teu corpo está, você é espírita. Amém? Amém? Quantos já viajaram aqui nessa... Ah, pastor, eu fui lá na minha casa já ver se o portão estava fechado, se eu desliguei a televisão, se meu marido já chegou do serviço. Você é espírita, sabia? Fala para o teu irmão: onde você foi? Onde tu levou tua alma e teu espírito, irmão?
Amém, irmãos? Amém? Ah, mas eu pensei que amanhã eu tenho que ir para a faculdade. Meu irmão, Deus quer que você viva o hoje, porque amanhã a Ele pertence. Mas não, já fui na minha casa, tomei conta dos meus filhos, já fui até na escolinha, por causa de uma penada por aí. Vou ver se mexeram no meu carro lá. Fala pro teu irmão, chama teu corpo e tua alma de volta para cá, vai, por favor. Repita comigo: sararei a tua terra. A terceira resposta divina diz a respeito do nosso sustento. Deus não está preocupado apenas em salvar nossa alma e espírito. Ele sabe que necessitamos nos alimentar, vestir, morar, ou seja, ter as nossas necessidades básicas supridas. No caso de Israel, sua sobrevivência dependia de chuvas que regassem a terra, que produziria o fruto para a alimentação do homem e dos animais. Deus disse a Salomão que se o povo abandonasse os seus maus caminhos, ele tornaria a abençoar a terra. A terra só é abençoada quando o povo abandona os seus maus caminhos. A tua casa só vai ser convertida de verdade quando você abandonar os maus caminhos. As bênçãos só vão vir sobre a tua vida quando você se livrar dos maus caminhos. As coisas só vêm sobre a tua vida quando você deixar das práticas errôneas e começar a ter uma prática verdadeira. As bênçãos vêm sobre a tua vida quando você parar de estar cutucando as pessoas no Facebook. Olha para o teu irmão e fala assim: você me ama? Você me ama? É muito fácil amar o irmão que está ao teu lado. Olha para trás, fala para o teu irmão: você me ama? Você me ama? Você me ama? Fala assim para ele: sabe por que você me ama? Porque você sentou perto de mim. Agora aqueles que estão distantes eu não amo muito não. Eu amo um pouquinho só. Amém? O Senhor cuida daqueles que o amam e obedecem. Além disso, há uma interpretação espiritual desta passagem: sarar a terra, voltando a enviar chuvas. Trata-se também de uma renovação espiritual. Deus quer nos renovar nessa noite espiritualmente. Eu quero que o louvor venha para cá, por favor, em nome de Jesus. E abra em Joel capítulo 2, versículo 28 e 32. Rapidinho, por favor, Leandro. Me ajuda em nome de Jesus. Joel 2, 28 e 32. Que diz a palavra de Deus. Joel 2, 28 e 32. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. 29. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse ao Senhor. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Você tem um chamado, meu irmão. Você tem um chamado. Ainda hoje o Senhor faz o quê? Brotar rios de águas vivas dentro de cada um de nós. O que é isso, pastor? É o dom do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O crente, meu irmão, ele tem que ter o Espírito Santo de Deus.
Quando confessamos Jesus, somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quem não confessar Jesus, quem não entregar a vida para Cristo, não vai para o céu, vai para o inferno. Seja católico, seja espírita, seja um bandido, não confessou Jesus, vai para o inferno, não tem outro caminho, irmão. Eu preciso confessar com a minha boca, diz a palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5 diz: aquele que estiver com as suas vestes brancas, reconhecerei o seu nome diante do Pai, e não riscarei o seu nome do livro da vida. Pensa que ser crente é mole, meu irmão? Pensa que servir a Deus é mel na chupeta? Tu pensa que o cara servir a Deus é levantar a mão e oba-oba e vamos lá? Meu irmão, é pancada, é zona de guerra, é paulada de tudo quanto que é lugar. E o pior de tudo, você se converte, às vezes a pessoa que você não acreditava é o que se levanta contra a tua vida. Mas Deus tem um lugar para você. Deus tem uma obra na tua vida. Eu quero que você clame, meu irmão, nessa noite. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Esse texto que nós lemos, ele foi dirigido para Israel, mas a sua aplicação pode ser feita aos crentes de todas as épocas. A igreja de Cristo, ela precisa humilhar-se, precisa retornar-se ao Senhor, precisa se converter-se nos seus maus caminhos, precisa buscar a presença de Deus, precisa, na verdade, ter uma busca contínua. E para finalizar, eu quero que abra em Filipenses, não precisa abrir que o irmão vai colocar aqui, livro de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Meu Deus, Ele suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Segundo a riqueza de quem? Segundo a riqueza de quem? Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas. Irmãos, o meu ouro e a minha prata não tem valor nenhum. Às vezes a pessoa fala: eu quero congregar numa igreja rica. Vai nas 7 igrejas para você ver do livro de Apocalipse. Igrejas mornas, igrejas que não tinham mais a presença de Deus. Deus, Ele veio para a classe A, para a classe B, para a classe C, para a classe D. Ele veio para todas as classes. Eu quero numa igreja top. Eu já falei uma vez, eu quero fazer parte da nata. A nata é o que faz o leite azedar. O que azeda o leite é a nata, meu irmão. Eu quero fazer parte da nata. Cuidado para você não ser um azedo. Eu tenho certeza que você tem uma parcela de humildade ainda dentro de você. Você não deixa ela brotar, mas você tem. Deus quer te tocar nessa noite. Você está como uma terra seca. Deus quer te tocar nessa noite.
Gostaria que você curvasse a tua cabeça e fechasse os teus olhos. Quero fazer 3 apelos nessa noite. São 3 apelos muito rápidos que eu quero fazer. O primeiro apelo